Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Já vou falando pra vocês aqui que o vídeo pode ser um tanto acidentado porque eu tô sem o microfone, vocês estão vendo aqui, não tem microfone. Cara, não deu defeito não, tá? Não é nada disso, eu esqueci de botar o microfone pra carregar. Burro! Esqueci. Desculpa, gente, mas tomara que o áudio fique legal. Pelo menos eu não tô com o ventilador ligado dessa vez, porque o tempo está agradável no Rio de Janeiro e o Leozão não está morrendo de calor, por mais que ele goste de ficar com o ventilador ligado, porque é melhor, porque aí eu consigo respirar. Já tô sentindo calor, mesmo o tempo estando agradável. Eu sou calorento, gente. Bom, hoje o vídeo vai ser um mix de assuntos, porque ficamos sem vídeo ontem, né? Como eu tava sem microfone, um tanto receoso de falar com vocês sem microfone, eu resolvi fazer o vídeo apenas do canal da J-League Brasil, onde eu falo do campeonato japonês. Assistam lá, o link tá na descrição, se inscrevam também. Mas aqui no vídeo de hoje eu vou até aproveitar para fazer um compilado de assuntos, né? Vocês já viram na capa do vídeo os assuntos que eu vou tratar com vocês. Então, deixa o like, comenta, compartilha para todo mundo. Meta do canal Memória Alvinegra é de 10.900 inscritos. Estamos perto, falta pouco mais de 50 inscrições para a gente bater 10.900. Depois a gente pensa no resto mais à frente. Roda a vinheta, bora falar do vídeo, porque tem muita coisa pra gente conversar aqui, então já quero saber o que vocês acham dos assuntos. Tenho certeza que a gente ainda tá um pouco com a cabeça inchada, a gente não esperava pela derrota na estreia na Libertadores, mas aconteceu de uma maneira que incomoda a gente, né? Porque o Botafogo foi muito bem no primeiro tempo, mas esbarrou em problemas antigos. Falta de definição na frente. O Igor Jesus, mais uma vez, ele fez aquela função que a gente notou contra o Palmeiras, um pouco dentro da área, mas muitas vezes fora da área, e esse é o grande problema. Por isso que eu falei no nosso pré-jogo que eu gostaria muito de contar sim com o Mastriani, porque eu achava que ia ser um jogo pra gente botar bola aérea e tentar achar o Mastriani para marcar. Porque do jeito que a gente estava jogando, o Botafogo estava jogando muito bem, o Botafogo dominou o primeiro tempo amplamente. Poderia ter saído o primeiro tempo ali com 2-3-0 tranquilamente, tá? Mas o Botafogo, como eu falei para vocês, esbarrou num problema antigo. A falta de finalização no terço final. Você tem que finalizar. Até mesmo o Arthur, quando entrou no jogo, a gente sabe que o Arthur é um jogador mais finalizador, um construtor que busca a finalização. Na quarta-feira, ele não estava num dia de sorte, ele não estava num dia bom, tá? Matheus Martins errando tudo que tentava. Não vou me alongar muito nesse jogo, porque coisa que passou, né? Sentimos, mas passou. Mas o Matheus Martins entrou muito mal. Eu entendi a entrada do Matheus Martins, mas mesmo tendo entendido, acabou que a entrada dele se tornou um erro, tá? Porque tudo que ele tentou, ele não conseguiu executar. Tudo que ele tentava fazer dava errado. Foi uma noite muito ruim do Matheus Martins. Mais uma, ele não tá errando, ele não errou apenas na partida contra a Universidade de Chile. Ele vem errando sistematicamente tem algum tempo, tá? E o Igor Jesus no final do jogo fez aquela pataquada desnecessária. Uma expulsão boba, vou usar o termo correto aqui, uma expulsão besta, burra, no momento em que o juiz estava pronto para levantar o braço e acabar com a partida, né? Então, foi uma partida em que a gente foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo a gente perdeu toda a concentração. A Universidade de Chile mudou de forma pontual a sua equipe, e essa mudança pontual surtiu efeito, porque a postura da Universidade de Chile mudou, e aí o domínio mudou de lado. O domínio foi para o time chileno. O Botafogo não pode se deixar dominar com a facilidade com que se deixou dominar pela Universidade de Chile.
Isso é uma correção que precisa acontecer logo de cara para Botafogo e Juventude, que é o nosso assunto de agora, tá? Botafogo e Juventude se enfrentam neste sábado às 9 da noite. Esse aqui já é o pré-jogo para você já ir pronto para os outros canais, para o Fabiano Bandeira, para o canal do TF, para o Fogão do Meu Coração, para o canal... Desculpa, gente. Para o canal do Brownie, né? Então, nesse pré-jogo aqui, nessa partezinha do vídeo, o Botafogo vai enfrentar o Juventude às 9 horas da noite, neste sábado. Já tô com a camisa 4 do Botafogo. E não tô com a camisa 4 à toa, tô com a camisa 4 porque notícia do lance afirma que o Botafogo vai estrear um quarto uniforme contra a equipe do Juventude, um uniforme meio que baseado em grafite, né? Pelo menos é o que diz o lance. Então eu tô com essa quarta camisa aqui só para representar toda essa situação. O Botafogo ainda tem problemas, tá? No seu elenco, que o Renato Paiva parece ter encontrado carências, né? E vamos ver como vão ser resolvidas essas carências. Já vou falar dessa questão de carência, não da carência em si, mas já vou falar do último assunto depois que eu terminar de falar de Botafogo e Juventude, tá? Mas Botafogo ainda tem problemas no seu elenco, não conta com alguns jogadores. Natan Fernandes, Bastos, Savarino vai fazer exame hoje para saber se ele vai estar apto a jogar contra o Juventude. Tendência é que ele, mesmo que esteja apto, seja poupado e não jogue. Ou seja, apaga tudo que eu falei para vocês lá no nosso pré-jogo de Botafogo, de Botafogo e Universidade de Chile. Pode ser que ele não jogue contra o Juventude devido a esse problema físico que ele sentiu. Talvez o Botafogo esteja pensando realmente em preservá-lo. Então, temos esses jogadores fora. Já que o Igor Jesus está fora da partida contra o Carabobo por conta dessa expulsão burra contra a Universidade de Chile, ele vai jogar tudo que ele tiver que jogar contra o Juventude. Igor Jesus vai ter que jogar bola, porque o 2025 dele não começou muito bem, tá? Mas eu tenho certeza que ele vai melhorar esse 2025 dele, porque ele é muito bom jogador, tá? Então, com esses desfalques que o Botafogo tem ou pode ter, no caso do Savarino, a provável escalação do Botafogo vai de John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula. Essa vai ser a escalação no meio de campo. O Savarino não deve jogar, então fica aí a dúvida se vai jogar Santi Rodrigues ou Matheus Martins. Por conta de tudo que tem representado o Matheus Martins, eu iria de Santi Rodrigues, Arthur e Igor Jesus. Esse é o provável time do Botafogo, com a pequena opinião do Leozão aqui. Tomara que tudo dê certo. O time do Juventude é treinado pelo Fábio Matias, se não me engano ainda. Vou pesquisar direitinho, vou botar aqui o textinho aqui confirmando se ele ainda é o técnico do Botafogo. Mesmo que ele não seja o técnico, mas eu acho que ele é, tá? Mesmo que ele não seja o técnico, o Juventude vai vir fechado. Então o Botafogo não vai ter vida fácil. Vai ser complicado. Que o Botafogo consiga abrir a porteira, como a gente fala na linguagem do futebol, que a gente consiga abrir essa porteira logo no início do jogo, para desmontar o sistema do sistema de jogo do Juventude. Se isso acontecer, o jogo vai bem. Mas a tendência é que o Juventude se feche, jogue pelo empate e por uma bola. Que o Botafogo esteja atento e não dê essa uma bola para o time do Juventude. E agora, eu vou falar com vocês. Deixa o like, comenta, compartilha, só recordando aqui, por favor, se inscreve no canal se você chegou até aqui e não está inscrito ainda. Aqui é o canal Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Conto com a tua inscrição, conto com a batida de meta, que é de 10.900 inscritos por agora, tá? Bom, o Botafogo demonstrou interesse no Cauli, tá? E acabou virando meio que um imbróglio. Pessoas falando que queriam o Igor Jesus ou o Savarino, que não queriam o Matheus Martins. Botafogo sinalizou uma troca e essa troca acabou não acontecendo, né? Acabou não sendo aceita pelo Bahia. A proposta foi recusada por conta do fato de ser o Matheus Martins e eles quererem ou o Igor Jesus ou o Savarino, o que eu achei
um despautério, porque pra mim me soou uma coisa assim, pô, vocês querem o Cauli mesmo? Vocês querem muito o Cauli? Vamos ver se vocês querem mesmo. Me dá o Savarino ou o Igor Jesus, e aí? Vamos conversar? E aí, logicamente, que o Botafogo não aceitou conversar, porque o Savarino e o Igor Jesus são jogadores importantíssimos no esquema do Botafogo, no Botafogo como instituição hoje, no Botafogo campeão da América, campeão brasileiro. Eles são jogadores importantes, tá? Então, aí eu acho que a negociação com certeza acabou. Mas o Rogério Ceni foi perguntado, e é disso que eu quero falar com vocês aqui. O Rogério Ceni foi perguntado sobre o interesse do Botafogo, tá? E ele deu uma resposta que, na minha opinião, é incoerente. É muito incoerente. Eu tenho ressalvas ao Rogério jogador. Nunca tive ressalvas ao Rogério técnico, tá? Porque o Rogério jogador, ele era aquele tipo do cara que ele reclamava pra caramba e ele achava que estava correto ele reclamar. Mas quando o outro reclamava, ele não gostava. Só ele podia reclamar. Ele era o presidente do jogo. Ninguém mais podia reclamar se não fosse de acordo com o Rogério Ceni. Ele podia fazer tudo. O atleta adversário não podia fazer. Essa era a ressalva que eu sempre tive com o Rogério atleta. E eu acho que esse Rogério atleta despertou ontem na resposta do Rogério Ceni como treinador do Bahia, que vem fazendo um grande trabalho, já não é de hoje, já tem título de campeão brasileiro pelo Flamengo, tem um jeito de jogar que eu gosto de ver, tanto que ontem eu assisti Bahia e Inter, porque eu sabia que ia ser um bom jogo, principalmente por parte do Bahia, e eu não estava errado, foi um grande jogo entre as duas equipes pela Libertadores, mas ontem o Rogério Ceni, técnico, se deixou levar pelo Rogério Ceni, jogador. Por que eu estou falando isso? Porque é bom a gente lembrar que o Botafogo fez faz parte do futebol. O São Paulo do Rogério Ceni já fez isso quando o Rogério Ceni era jogador. Outros times que o Rogério Ceni treinou com certeza fizeram isso. Qual é o problema do Botafogo pesquisar a situação do Cauli? A única coisa que aconteceu, a única coisa que foi coincidência, foi o fato de ser na semana da estreia do Bahia na Libertadores. Mas qual é o problema do Botafogo pesquisar a situação do Cauli e perguntar, pô, tá afim? Qual é o problema do Botafogo fazer isso? Qual é o problema do Renato Paiva ligar pro Cauli e perguntar, Cauli, tá interessado? Eu gostaria de trabalhar com você de novo. Qual é o problema? Todos os clubes fazem isso. E ele reclama que não houve proposta. Rogério, não é para ter proposta. O Botafogo fez uma consulta. Dessa consulta, o Bahia tinha que responder sim ou não. O Bahia respondeu não. Tá feito. É isso. Com certeza, eu acho que o Rogério foi incoerente, porque se fosse do lado dele, ele faria a mesma coisa. Mas como fizeram contra ele, entre aspas, ele reclamou, porque deixou despertar o instinto Rogério jogador. Tá? Vale lembrar que o mesmo Bahia fez uma manobra contra o Botafogo lá em 2023, quando queria o Vitor Cuesta, que não falou com o Botafogo, falou direto com o Inter. Mas o Cuesta era jogador do Botafogo, estava emprestado ao Botafogo. Tinha que perguntar pro Botafogo, Botafogo, tá jogando bem aí, vocês não querem negociar? Não, eles foram falar com o Inter. Isso vai acontecer durante toda a história do mundo enquanto existir futebol. Só que, quando fazem com o Rogério, ele reclama, ele não gosta. Mas se ele faz, pra ele é futebol, pra ele é normal. Então, pra mim, foi incoerência, ele foi infeliz na resposta, e ele indagar que, de repente, ligaram pro Cauli, me desculpe, Rogério, mas todo mundo faz ligação no mundo do futebol. Inclusive, se algum clube estiver interessado no seu trabalho, vai te fazer uma ligação em semana de Libertadores, em semana de final, e aí, você vai achar normal? Como é que você vai proceder? Então, pra mim, o Rogério foi totalmente incoerente. Estou falando isso com todo respeito. Em nenhum momento quero manchar a imagem do Rogério Ceni, mas verdade seja dita, ele foi incoerente. Se é com ele, é normal, mas como foi com o outro, não é futebol.
como foi com o outro, é querer causar bagunça no ambiente do clube dele. Muito ruim essa declaração do Rogério Ceni. Bom, gente, vídeo feito, vídeo entregue. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, meta de 10.900. Grande abraço para vocês, valeu, fui!